Este aqui, claro que um pouco mais novo nesta foto, é o nosso dialogador de hoje. Ele é jornalista, ele é militante político do partido o PSOL, e ele é um homem de teatro e um militante de todas essas causas da diversidade religiosa, sexual, não é? Enfim, dos direitos humanos. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que é o Ari Areia. Está aqui ele, tão lindo. Ari, vamos começar com essas fotos aqui que você me trouxe? Vamos lá. Homem de teatro, né? A maioria são fotos de teatro, né? Estou vendo aqui 2 fotos de teatro. Ensaio. Você é um homem de teatro? Você é um ator de teatro? Olha aí. Hein? É isso aí. Eu Mostra trouxe essas fotos, assim, especialmente, são fotos do meu grupo, outro grupo de teatro. Tá lá no Instagram, tá no Facebook, outro grupo, você acha a gente. A gente bem novinho aí, né? Isso aí 2014, 2015. Aqui é você e o Tavares, né? O Tavares Neto. E o Tavares Neto. Tavares Neto estreou recentemente espetáculo, tá em ensaio, em processo. Mas não estreou ainda não? Não, ele estreou agora um chamado Nós Três e Ninguém. Espetáculo sobre a vida do Léo Nilson. Do Léo Nilson, eu quero ver. E do Caio Fernando Abreu. Misturou os dois, ficou uma coisa forte, E você não tem, a sua formação é em jornalismo. Em jornalismo. Você não tem formação, por exemplo, no curso de arte dramática ou na licenciatura em teatro? Não, eu fiz o CPBT, fiz o laboratório de pesquisa do Portracema e umas oficinazinhas aí. CBPT é o nosso curso de princípios básicos em teatro. Fiz com o Silvério Pereira. Mantido pelo Teatro Zé de Alencar, tendo à frente o Paulo S., o Joca Andrade, a Neidinha Castelo Branco, não é? Depois, por um período, que é o período em que você esteve lá, dirigindo também o nosso Silvério Pereira. Juliana Veras. E é bom a gente ter um pouco... A gente ser jovem há mais tempo do que os outros, porque essa gente toda foi meu aluno, né? A Juliana, eu, inclusive, fui seu Joca. aluno. Você também foi meu aluno? Fui seu aluno na UFC, na cadeira de História do Teatro Cearense. É verdade, você não fez o curso de teatro. Isso. Mas como no ICA, no Instituto de Cultura e Arte, é possível se matricular em cadeiras optativas em outros cursos, você veio para mim. Eu sou um ator metido. E a minha história com o teatro tem muitas relações com você de alguma forma. Assim, a minha primeira professora de teatro foi a Alexandra Marinho, que é a esposa do Zeca. Do Zeca. Que tem pesquisado você na Alemanha, né? Exatamente. Ele está fazendo uma tese de teatro, é o José de Ipanema, fazendo uma tese de teatro sobre o meu teatro, não é sobre o teatro radical. E uma satisfação enorme estar conversando com você, ter sido seu aluno, ser seu contemporâneo. Eu fico todo... Que lindo. E aqui uma peça do Rafael Martins? Rafael Martins. Uma peça chamada Caio e Léo. Eu era o Caio, o Tavares era o Léo. Que é uma peça sobre a descoberta de dois rapazes em relação à homossexualidade. Um já era mais, já se aceitava, o outro nem tanto. E essa peça, ela foi o estopim para essa minha história do prato, de tudo, porque eu precisava dizer para eles que eu era gay. É como se fosse um ensaio para a vida. Porque daqui a pouco eu ia estrear um espetáculo sobre isso e meus pais iam ficar assim, o que é que está acontecendo? Então eu queria logo não deixar rusgas, eu queria logo dizer. Foi um acelerador, foi um metabolizador. E aqui, você então é um militante, você diria que você hoje... Você teme algo em ser taxado ou, sei lá, carimbado como militante dessa área específica? Não. Nem LGBT, nem da cultura, nem dos direitos humanos. Eu acho que isso é fundamental, essa tomada de lado. Eu me considero como um trabalhador da cultura, um militante da cultura, e eu acho que é importante se reivindicar trabalhador da cultura. Eu lembro quando eu ia tirar cartão de crédito nos espaços, a pessoa dizia assim, qual é a sua profissão? Eu dizia ator. Podia dizer jornalista, mas dizia ator, que eu achava importante. Uma vez disseram assim, bote vendedor, porque ator não vai aprovar. Eu disse, não, se não aprovar ator, então eu não vou ter o crédito. Quer dizer, atitude política o tempo todo. Eu acho que você tem que fazer política o tempo todo. Quando eu digo você, todos nós, não é? Eu acho que essa é a grande compreensão. Quando eu entrei para a política institucional, que é um passo mais à frente do diálogo, uma das coisas que as pessoas perguntavam era, você vai entrar na política? E aquilo me angustiava e eu parava para pensar e dizer, gente, mas quando foi que eu não estive na política? Porque uma pessoa que nasceu na periferia de Fortaleza, negro, LGBT, que optou viver de teatro. Assim, quando que eu não fiz política, né? E essas fotos têm uma característica especial, porque todas elas têm um Tavares, né? Que é meu parceiro de cena. É verdade. Tá um produtor de teatro, assim, sem comentários, assim, é um grande produtor. Responsável por grandes projetos, né, que a gente realizou junto pelo grupo. E foi também meu companheiro de palco e de vida, até pouco tempo. Né? A gente está separado.
Recente separou recente. Recém separou recente. Recém separou recente. Mas fica o carinho, né? E a gente tem processo, assim, também tem uma perspectiva política muito importante, assim, é um grande conselheiro, é um grande apontador de caminhos. E é mais velho ou mais novo? O Tavares é um ano mais novo só. Eu sou Você um ano está mais na idade velho. que a gente pode perguntar a idade, né? Eu tenho 28 anos, nasci um dia desse. Nasceu um dia desse. 91. 28. Ah, verdade, tá aqui, Quase ó. 30. Claro, eu abri o programa dizendo Já a não idade sou- dele, é verdade. Já não sou mais tão 24 novinho. de março De de 91, você então é ariano? Um ariano espoletado, mas o meu ascendente é em Gêmeos, então já estou começando, já chegando nos 30, já estou começando a ficar um pouco mais geminiano. Um pouco mais geminiano, capacidade de se adaptar, a sua comunicação, não é? Com o outro. Eu falo essas entender coisas a todas de diversidade. signo aqui, cara, mas eu não entendo nada de signo. É? Mas, em contraponto a isso, não entender nada de signo, em algum momento da minha vida de jornalista, eu escrevi horóscopo, acredita? Que loucura. Escrevi horóscopo. Trabalhei numa redação de um portal de notícias aqui de Fortaleza. E aí a função do estagiário na época era, entre as outras coisas, né? Tirar um tempinho para fazer o horóscopo. Fazer Aí eu o escrevi, eu não entendia nada. Diariamente, não entendia nada. Não entendi. Aí eu fazia assim, eu conhecia Maria Bethânia, Chico Buarque, né? Aí eu botava assim, o seu signo é Virgem. Você que é do signo de Virgem. Com ascendente em Áries. Olha, Com temos alguma ascendente em coisa em Áries. comum, hein? Fala assim, Ascendente em Áries. Você que é do signo de Virgem, chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. Acaba Maria Citava Bethânia. uma música aí. Tava resolvido. É maravilha, porque é lindo esse horóscopo, né? Um horóscopo- Um horóscopo de Gonzaguinha. De Gonzaguinha. Chega de pensar, de simular. Que lindo. Mas olha, você falou dizendo que essa foi a sua atividade como estagiário de jornalista. Mas você não me trouxe o jornal? Você é de jornal? Você foi de jornal? Então. Assim, do batente? Eu trabalhei... De uma editoria. Eu trabalhei na Rádio Universitária. Rádio Né? Universitária. Fiz repórter e fiz editoria também. Trabalhei na redação do jornal, do portal Tribuna do Ceará, que era online, era notícia hard, né? Factual. E fiz assessoria de comunicação. Então essas foram as minhas 3 experiências enquanto jornalista. E hoje você trabalha como assessor de imprensa? Só de projetos artísticos. Eu trabalho com assessoria específica para projetos E com culturais. teatro? Atuando. O teatro é a minha grande função. Você seria um Meu freela? grande Você ofício. seria um chamado freela, o freelance? O freelancer, O de jornalismo. freelance, Isso, jornalismo. exatamente. Mas mais na área de consultoria, de imprensa, para projetos culturais. Exatamente. Desde a escrita de projetos, eu faço oficinas para grupos e artistas independentes sobre comunicação, comando processos de assessoria de comunicação de projetos. Eu imagino que você faz isso, que você continua na sua profissão, até porque, primeiro por paixão, claro, por competência, mas até porque você não é remunerado como suplente de deputado. Não. A suplência é só como é que eu título. digo? Não chega nem a ser um status porque ele não efetiva nada. Na verdade, não existe essa... Você só passaria a ser remunerado se ou assumir. quando você assumisse. Exato. A minha manutenção ela se dá dos meus processos, ou em teatro ou em comunicação. É assim Já que que eu me estamos mantenho. falando do suplente de deputado, eu vou ter que colocar aqui o outro objeto, acho que penúltimo, antes do objeto surpresa, que o Ari Areia me trouxe. Ele é suplente deputado do PSOL. Pessoal. Para que você me trouxe a camisa do PSOL? Para pautar o PSOL ou a política sob que viés, sob que tema, sob que prisma? Então, estava falando agora há pouco que quando eu resolvi entrar pela primeira vez, né, num processo político eleitoral, as pessoas me perguntavam muito, mas por que você vai entrar na política? E eu dizia, olha, mas quando que eu não me meti com política, né? Um jovem nascido na periferia, negra, LGBT, a gente está imerso nos processos políticos desde que nasce, né? O que me jogou, né, eu sou filiado ao PSOL desde 2011, o que me jogou em 2016, né, nessa frente de construção, né, eleitoral, foi o teatro. Então eu achava que era importante trazer essa camisa de militante do PSOL, porque ela tem a ver também com a minha trajetória política. A minha formação política É foi o primeiro teatro. partido? Primeiro partido, primeiro e único. Primeiro e único até agora. Isso. Eu digo que a minha escola de formação política, né, não foi o movimento estudantil, não foram, né, os movimentos eclesiais de base, né, que eu tenho um respeito muito grande,
a minha vivência ela foi muito limitada nesse sentido, porque era igreja, casa, né? Aquela vivência de filho de pastor. Quando eu entrei na universidade, eu também passei a trabalhar com teatro, né? Eu me apaixonei pelo teatro na escola, no ensino médio, Alexandra Marinho, maravilhosa, minha professora, um beijo para ela. E aí, no ano do vestibular, eu tive que me afastar, né? A escola me impôs isso e a família impôs isso. Passei na Federal. E aí, nos primeiros e segundo semestre, aquela coisa inquietante, eu não conseguia não fazer teatro. E aí você perguntou sobre a minha formação, que foi em jornalismo, mas o meu TCC na UFC, na faculdade de jornalismo, foi uma peça de teatro. Primeira experiência da faculdade de jornalismo, né, em que foi aprovado um TCC que não era uma revista, um site, um jornal, era uma peça, um documentário cênico. A minha escola, né, política, minha primeira escola de formação política, foi o movimento de cultura. Eu lembro de ver Tiago Arraes, Ere Aquino, Raimundo Moreira, Nelson, discutindo o movimento, todo o teatro é político, né? A ausência de políticas públicas. E aí você, né, como um representante vivo, né, dessa história de dia a dia, né, de defesa das políticas públicas do Estado, das ocupações da Secutifor, a Silvia Moura naquele movimento do mar, a ocupação do IFAM. Então, essas movimentações todas, em arte, né, elas foram a minha grande escola de militante. Sabe? E o que é a militância, o que é hoje, se você tivesse dizer umas três áreas assim, em outras palavras, o que é o pessoal, quer dizer, o que é ser um militante do pessoal? É defender que causas, assim? Três, pelo menos, assim. Defender sobretudo, né, os direitos humanos. E quando eu falo defender os direitos humanos, é disputar o sentido da humanidade. Né? A gente vive hoje um momento político no país, um momento histórico muito conturbado no país, onde a gente vê, de um lado, né, pessoas que se dizem contra direitos humanos. Eu acho que essas pessoas, na verdade, elas não são necessariamente contrárias aos direitos humanos. Elas são contrárias a quem pode acessar o status de humanidade. Você veja, aquela frase clássica que viraliza na internet. Eu quero direitos humanos para humanos direitos. Uma pessoa diz isso, ela está não se colocando contrária a que haja uma proteção da humanidade. Ela está se colocando contrária a que certos indivíduos acessem o status de humanidade. Exatamente. E outros então, não. elas cortam. Então, ser militante do PSOL, eu compreendo como ser um militante de esquerda, né? E aí, no caso do PSOL, é defender os direitos humanos e ampliar, esgarçar o conceito de cidadania de forma que ele caiba a juventude pobre, preta, moradora da periferia, as pessoas LGBT, sobretudo as transexuais, que são assassinadas assim, em números de guerra nesse estado. O Ceará é o segundo estado que mais mata travestis, né, no Brasil. Defender a humanidade das mulheres, assim. Entender a importância de que as mulheres ocupem lugar de protagonismo dentro dos processos de construção política, porque o Ceará também tem números de feminicídios que são assustadores. Né? Eu lembro que no ano passado, passando pelo Cariri, em campanha, uma coisa que me assustou, estava tendo uma novena na Praça do Crato, na Praça Central do Crato, e uma mulher foi assassinada assim, no canto da praça, e a missa continuou. Então, a banalização da morte, ela, na verdade, é uma banalização da desumanização. Então, acho que em primeiro momento é isso. Em primeiro lugar é isso. O resumo, a síntese da militância disputar do pessoal o conceito de humanidade. E eu acho assim, que a gente se organiza em partidos políticos porque a democracia que a gente vive no Brasil, ela exige uma filiação em um partido para você poder incidir diretamente num processo eleitoral. E eu acho que é importante essa questão de incidir no processo eleitoral, porque eu sou um homem de teatro, como você falou. Eu sou um jovem LGBT, nascido na periferia. E um jornalista. Esse corpo, fazer política dentro da institucionalidade, também é deslocar eixos de poder. A gente não quer apenas falar sobre ser jovem, sobre ser negro, sobre ser gay. A gente quer falar sobre política na sua integralidade, na sua totalidade. Então, ocupar o partido para ocupar a política institucional é um sentido.
O nosso dialogador de hoje é um futuro deputado, que ele vai assumir o mandato nos últimos 4 meses do mandato do nosso Rosendo, o Renato Rosendo, do PSOL, na Assembleia Legislativa. Ari Areia, que vai me apresentar o penúltimo objeto. Depois deste objeto, nós vamos trocar um objeto surpresa. Eu trouxe um para ele, provocações, mas no bom sentido, claro, carinhosamente. E ele também trouxe para mim, que eu também não sei o que é. Ele entregou a produção e ele não sabe o que, é que tem aqui dentro. Surpresa real, É gente. surpresa mesmo. Surpresa. É surpresa mesmo que vocês vão testemunhar. E ele me trouxe agora um livro chamado Sarau, com L. É com L mesmo, né? É com L. Sem ser o U aqui. É do Thales Azigon, que esteve aqui, e do Léo Silva. E por quê? Esse livro eu trouxe para te dar de presente, antes de encerrar a nossa conversa. Eu nem sei se você já tem na sua biblioteca. Poema, né? Eu ganhei do Thales, é um dos livros de poema mais fortes que eu li esse ano. Eu tenho lido bastante e esse livro do Thales, ele tem mexido comigo de uma forma muito interessante. Pois diga o poema também que mexeu com você. Esse poema que eu vou ler aqui, ele tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Hoje, né, o país acabou de ter aprovado em primeiro turno a reforma da Previdência. A reforma da Previdência e outras, né, ações que têm sido tocadas lá no Congresso Nacional são formas de destruir, né, essa nossa sensação de humanidade, as nossas possibilidades de sobrevivência enquanto artistas, professores, trabalhadores rurais. E é uma destruição que não é a da bala, que você chega e atira. É uma destruição de tornar insuportável a existência. Então, esse poema do Thales, eu chorei lendo, porque ele chama Ameaça. Vamos chorar juntos para ouvir o Thales desse poema trazido pelo Ari Areia. Ele fala o seguinte: nós iremos destruir vocês. Pode demorar 2 séculos, até mais, mas iremos destruir vocês, passando muitas vezes por cima das vossas carcaças. Essa gente preta, vermelha, moura, armada com cimitarras, cavalgando éguas e potros, rompendo pelos sertões e chapadões e pantanais, chegará tal qual chuvas, tempestade, e irá destruir vocês sem conciliações. O DNA é indestrutível. Dandara, Carolina, Malcolm X, Marielle estão cozinhando no sangue dos futuros que virão para destruir vocês. A pomba branca será o nosso sacrifício às deusas e orixás antes do nosso fulminante movimento. Não apagaremos as câmeras de segurança, não inventaremos que foi suicídio, não sentaremos à mesa da ONU, apenas destruiremos. Porque as ovelhas podem até deitar com os lobos, mas um dia os lobos também dormem, e aí então destruiremos vocês. A poesia do Thales é uma das coisas mais quentes que eu tenho lido. Arrepiei. Terrível. Recentemente. Chama-se Destruição, não? Chama Ameaça. Ameaça. Tem um outro lindo que foi tema da parada LGBT, isso chama Medo. Na verdade, ele não chama medo, ele fala sobre o medo. Podia ler um trechinho, mas enfim... eu quero colocar também como objeto... Deslocador? É deslocador? É deslocador. Eu quero colocar e fazer um link com um poema, com outro objeto que você não colocou como objeto, mas que é um objeto que está presente durante todo o nosso encontro, que é a camisa com a qual ele está vestido. Olha aí, ele está vestido com a Lute, corta, para ver aí. Isso, Lute como Marielle Franco. Não era objeto não para a gente conversar, mas é um outdoor. Virou um outdoor no seu corpo. E tem a ver com o poema, não? Tem a ver com os poemas. Tudo. Inclusive a Marielle é citada no poema. A Marielle, a vida, a Fala presença... enquanto eu procuro o poema do medo, tá? A presença da Marielle A presença da Marielle no espaço legislativo foi um potencializador de muitas outras presenças, né? A presença dela foi tão incômoda que não suportaram sequer 2 anos. Ela foi, assim, covardemente interrompida. Eu lembro que eu conheci a Marielle em 2017, em Belo Horizonte, num evento chamado Ocupa Política, um movimento que eu faço parte, nacional. E a figura da Marielle era uma figura assim como a nossa, de alguém comum, e não alguém que tivesse uma pose de parlamentar. E eu falei, é isso, a gente precisa ocupar aquele lugar como gente comum,
e a potência dessa gente comum. Medo, do Thales Azegon. Medo, porque hoje essa militância de gente que defende o que você defende, Ari, provoca medo nos inimigos desse tema e também nos amigos desse tema, porque o fato de se posicionar pode ser pago com a própria vida. Estou aqui me lembrando do Jean Willis, né, que é do seu partido, né, e que teve que abandonar o país porque hoje pensar e expressar o seu pensamento à esquerda chegou ao ponto de ser quase um perigo de morte, né? E uma coisa forte desse poema que ele fala é que o medo não cabe na nossa boca. A palavra medo não cabe na boca das mulheres pretas, das bichas pretas, dos homens pretos, dos guerreiros tupinambás, tupiniquins, anassés, cariris, da gente toda pobre. A palavra medo não cabe na nossa boca. E ele termina dizendo, a palavra medo acaba quando fechamos forte nosso punho, deixamos a pálida paz patética de lado e vamos para cima. Eita, agora chegou a hora do objeto surpresa. Eu quero passar o meu objeto surpresa para você. E eu quero que você me dê o seu. Esse objeto. Acho que eu vou pedir pela primeira vez que você abra o meu primeiro. Vou dizer por quê. Tá bom. Porque eu acho que o meu traz um tema que já está aqui. O seu foge completamente? Eu acho que foge um pouquinho. Foge? Mas tem a ver com esse momento todo final. Tá bom. Então abra primeiro o meu. Olha o que eu trouxe. Tô ansioso, hein? Eu não fui para outra coisa, assim. Eu fui pro que eu acho que... Esse aqui eu vou levar mesmo, viu? Não, era só para fazer a cena. Era só para fazer a cena? Não, você pode levar. Tô procurando até mais coisa aqui, viu? Você pode levar. Eu trouxe camisinha para ele, né? Eu trouxe preservativo, não é? Masculino para ele. E a partir daqui, para ele dizer o que esse objeto suscita. Que temas, não é? Prazer, eu acho que a imagem direta, né? Prazer. Que se tem, acho que saúde. Prazer, saúde. Preservação do outro, né? Dos parceiros ou parceiras. Eu acho que a gente vive a minha geração é uma geração que nasceu com o avanço, né, das táticas de proteção e da tomada de consciência com relação às ISTs. E aí a geração que nasceu antes dos anos 90 era uma geração que tinha um pavor muito grande desse chamado câncer gay, né? Que é um termo pejorativo, péssimo, que já foi superado. Não, e como é que chama? Inadequado. Inadequadíssimo. Porque não é o mundo do gay. Mas a grande questão é que as gerações que surgiram depois dessa nossa, elas já nasceram com uma tranquilização em torno disso. E me parece que os números de ISTs eles têm subido por conta de uma falta de medo, uma falta de precaução. Então, acho que talvez seja importante trazer essa discussão. A gente tem falado pouco sobre isso. E um risco... Ligamos aqui os dois temas, as duas coisas. Medo maléfico e o medo positivo. Sim. A gente vive um ataque muito grave hoje a nível federal nas políticas públicas de saúde, né? Porque hoje, assim, existem pessoas que vivem com HIV de forma muito tranquila, né? Os medicamentos, assim, foram avançando, os tratamentos foram avançando, existem, né, os PrEPs, os PEPs, enfim, que são estratégias de se lidar com esse nível de exposição, né, para que você tenha uma vida segura, né, dentro dessas diversas possibilidades. Só que os ataques, né, por parte do governo federal, Ministério da Saúde, a essas políticas de prevenção e de cuidado têm sido, assim, mortais, né, tem se diminuído, né, o recurso público federal, né, de suporte a essas políticas de atendimento, de acompanhamento, e a gente tem que estar muito ligado a isso. Eu lhe trouxe exatamente para isso. Né? A minha intenção era provocar em você essa discussão sobre política pública, de saúde pública, a partir desse objeto. A gente precisa se cuidar, se atentar, a gente não pode estar se expondo, né, desnecessariamente, de forma alguma, mas é importante cobrar das autoridades que considerem as nossas vidas, não só das LGBTs, mas de todas as pessoas, porque os riscos das ISTs são universais. É universal, né? Não é ligado a um mundo só do LGBT, de jeito, mas de maneira nenhuma. Mas olha, esse tema já estava aqui, não é? Sexualidade, saúde, políticas públicas. Agora, parece que o que ele me trouxe
Diz ele que foge assim. Eu acho que agora vai ter tudo a ver. Agora vai ter tudo a ver? Depois do Celso vai ter tudo a ver. É algo pesado. Vejo aqui, eu não sei o que é. Deixa eu mostrar aqui. Aonde? Pra cá. Olha aqui, vamos ver o que é, vamos ver o que é. Ó, o sagrado e o profano se cruzando diante de nós. Sem combinar nada. Eu trouxe camisinha e ele me traz um crucifixo. Jesus crucificado. Jesus, Maria e José. Isso tem tudo a ver com política. Diga, E aí eu vou te dizer. Por que você trouxe este objeto? Né? Esse crucifixo... Está ligado ao cristianismo, claro. Né? Esse objeto cênico, porque na verdade isso é um objeto cênico, não é um objeto de culto. De culto. Eu precisei organizar bem essa questão na cabeça, porque em 2016, este crucifixo especificamente foi motivo de muita polêmica na cidade de Fortaleza, por conta de um espetáculo de teatro chamado Histórias Compartilhadas, com direção do Eduardo Bruno, que é um querido, que deve estar nos assistindo. Um beijo, Eduardo, Valdir. E eu, durante a performance, né, eu despejava sangue em cima desse crucifixo. Era um espetáculo sobre homens transexuais. A cena, você viu, né, uma cena forte. O depoimento de um homem trans, que também é um querido, que é o João Nery, que nos deixou ano passado. Ele dizia sobre o seu processo de retirada das mamas e recondução da uretra para poder fazer xixi em pé. E falava das dores dele, né, de ter mexido no corpo ainda na época da ditadura. A audácia, a coragem e as dores. E aí eu não podia jamais interpretar, eu não podia jamais representar essa dor. Eu aprendi que existem dores que são irrepresentáveis. Então, o que fazer diante desse material cênico? Botar isso para ser escutado, a potência desse relato pessoal dele. Esse testemunho. E, de alguma forma, afetar o meu corpo. E aí eu tentei, a partir da provocação do diretor Eduardo Bruno, a partir dessa imagem. Experimentar uma dor física em cena. E extravasar o sangue. E você corria, você se cortava em cena. O acesso, faço um acesso venoso aqui nesse braço, faço um garrote, acesso a veia... Mas o problema maior da polêmica é que este sangue respingava sobre esse objeto. Sobre o crucifixo, que é o grande símbolo, né, da cristandade. Né, mas aí, olha o que acontece. Nessa época, que é o mais grave que aconteceu, a gente foi repudiado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, fomos repudiados pela OAB e fomos notificados pelo Ministério Público Federal. Grave. Vou dizer uma frase que eu detesto, mas vou dizer para você porque cabe. Em resumo, bem-vindo ao clube. Porque eu também sofri exatamente isso com uma peça minha chamada... E que tem a ver com camisinhas. Né? Isso anos antes de você. Conheço Entramos nesse rol, né? Aliás, eu conheci você a partir disso. Dessa identificação, dizer esse cara está sofrendo algo parecido com o que eu sofri. E aí, para não esticar tanto essa história do crucifixo, foi essa história que me jogou num processo eleitoral pela primeira vez. Foi essa polêmica que eu ouvi de uma deputada evangélica num programa de rádio na universitária. Ela criou um projeto de lei de censura e eu, né, muito leitor das legislações, disse que era inconstitucional e que ia de encontro ao Código Penal. Ela disse, mas eu sou deputada, eu faço as leis. Naquela hora eu disse, tá, você tem razão, mas me aguarde. E agora você vai para o mesmo lugar. Ela vai ter que conviver. Vai ter que conviver com você, porque você foi eleito primeiro suplente de deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no mandato do Renato Rosendo. E vai estar lá, daqui a alguns dias, o nosso dialogador de hoje, que sempre será o nosso querido Ari Leite. Ari Leite é outro ator de teatro e comediante. Ari Areia. Satisfação enorme estar aqui contigo. Areia. Muito obrigado pela sua Muito presença. Bom papo. Viu? Muito bonito, lindo, como sempre. Na próxima semana, a gente vai voltar com mais diálogo, Diálogo.